Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar então dos altacoides, tá? Quem são os altacoides? Os altacoides são substâncias endógenas produzidas no nosso corpo, tá? Estão naturalmente dentro do nosso corpo. Elas participam tanto de processos fisiológicos quanto de processos patológicos, tá? Então essas aqui são os altacoides, só que alguns deles, na verdade um deles não tem interesse farmacológico para a gente, que são as cininas, tá? Então esse aqui é o único que a gente não tem medicamento que mexa com elas. Vamos começar então pela histamina. A histamina, pessoal, ela é um mediador de reação inflamatória aguda, tá? Então toda vez que há algum tipo de lesão, ela está envolvida nessa inflamação, mas o que a gente vê com mais intensidade, com mais clareza, a sua ação, principalmente assim, quase que isolada, é com relação às reações alérgicas e anafiláticas, tá? Existem outros princípios envolvidos, obviamente, que está tendo um dano à membrana, né? Mas a histamina é um dos principais fatores envolvidos com as reações alérgicas e anafiláticas. Então, quando a gente tem alergia a um alimento, algum animal pica a gente tem uma alergia intensa, né, uma reação intensa, nesse caso aqui, a histamina está envolvida também, tá? Tanto com a inflamação causada, por exemplo, pela picada do inseto, quanto pela reação alérgica mesmo, principalmente porque esses venenos dos insetos são basicamente histaminas, tá? Então, a histamina também está envolvida com a secreção gástrica, né? Então, liberação de íons de hidrogênio, que vão fazer com que as secreções se tornem mais ácidas, tá? E está envolvida com a proliferação e permeabilidade celular. Então, fica fácil entender por que nas reações alérgicas há um aumento de volume tão grande, tá? Porque há um aumento dessa permeabilidade. E é por isso também que em algumas afecções há uma grande proliferação celular por conta do estímulo que a histamina causa, tá? Como, por exemplo, os mastocitomas, que são neoplasias oriundas da degranulação excessiva de mastócitos e basófilos, que vão levar, então, a esses aumentos de volume, tá? A histamina, pessoal, como eu falei, ela é sintetizada e secretada pelos mastócitos e pelos basófilos e também pelas células enterocromafins. E como eu também já disse, ela está presente nos venenos de abelhas e outros insetos que causam alergias para a gente. A histamina, pessoal, ela pode atuar em 4 receptores, sendo que o 1 e o 2, o H1 e o H2, são aqueles que a gente de fato tem medicamentos que atuam, tá? Então o H1, receptor H1 está presente na musculatura lisa e no endotélio vascular, tá? E no sistema nervoso central, está envolvido diretamente com a inflamação aguda e com as alergias. O H2 está mais relacionado com as mucosas e glândulas gástricas, então ele está mais envolvido com a secreção, a liberação de íons de hidrogênio nas secreções gástricas. O H3, ele controla a síntese e liberação da histamina e ele é pré-sináptico, tá? Então lembra que esses receptores com ação de controle são pré-sinápticos. E os H4 estão presentes nos mastócitos e nos eosinófilos que estão distribuídos por todo o organismo. Então esses dois são os que a gente de fato tem medicamentos para estudar. Então quais são os efeitos da histamina? A histamina, ela age com muita facilidade em receptor H1, tá? Porque ela tem uma afinidade muito grande pelo receptor H1, tá? E o efeito é imediato e muito rápido, tá? É instantâneo esses efeitos dele. Quando a gente fala em receptor H2, ele já precisa de concentrações mais altas de histamina, tá? Então o efeito é mais tardio, é mais lento e mais duradouro do que aqueles envolvidos com o H1. No sistema cardiovascular, a histamina causa vasodilatação, lembra lá? Aumenta a permeabilidade vascular, causa vasodilatação, isso leva então ao aumento de volume da região e a hipotensão e taquicardia, né? A taquicardia em consequência dessa hipotensão causada pela vasodilatação. Além disso, a histamina também está envolvida com o sono e a vigília, certo? Então, é por isso que alguns medicamentos vão causar sono, sedação nos nossos pacientes. Nos pulmões, a histamina causa broncoconstrição. Então, lembrar que uma pessoa num choque anafilático, numa alergia muito intensa, vai ter dificuldade de respirar por conta dessa broncoconstrição, tá? É um dos motivos. Na pele, leva ao eritema, rubor e edema. Então, é só lembrar lá
quando a gente é picado por um inseto, como a pele fica naquela região, e há também um prurido intenso, porque ela acaba estimulando a terminação nervosa da região, que leva a essa coceira. Quando a gente fala no estômago, então, se ela está relacionada com principalmente o receptor H2, relacionada à secreção gástrica, né, à acidez dessa secreção gástrica, então ela causa o aumento da secreção de ácido clorídrico pelas células parietais, e ela está envolvida com a cinetose, que é aquele enjoo que a gente tem quando está em movimento. Basicamente acontece quando a gente está andando de carro, né, de ônibus, de avião, em algumas situações. Os medicamentos, então, que a gente usa, nenhum deles é agonista, todos eles são antagonistas, tá? Eu não quero que esses efeitos aconteçam, eu quero combater esses efeitos, então por isso eles são antagonistas. Quando a gente fala em antagonista H1, eles são conhecidos como antihistamínicos, certo? Essa denominação de antihistamínico, apesar do antagonista H2 não deixar de ser um antihistamínico também, tá? Mas então, o antagonista da H1 é conhecido como antihistamínico, e ele é utilizado principalmente para tratar uma alergia ou uma reação de uma forma imediata. É um dos primeiros medicamentos que a gente faz para tentar reverter uma alergia muito grave, tá? Não é o único, mas é um dos que a gente vai usar. E esses antagonistas H1 também estão envolvidos com a cinetose, tá? Principalmente pela ação aqui nos receptores muscarínicos e não na cinetose desenvolvida pela ação no receptor H2. Então aqui, esse aqui é o pirulito, um cachorrinho que foi encontrado na rodovia atropelado. E ele estava em tratamento com a gente, porque ele fraturou a pelve e o fêmur. E aí, num dia, ele estava num passeio dele e uma abelhinha fez uma visita para ele e ele ficou desse jeito, tá? Então, esse é um sinal clássico de um paciente com alergia, né? A gente vê um edema de pálpebra, vermelhidão dessa pálpebra, do lábio desse animal. Então, alguns deles podem apresentar dificuldade respiratória, porque vai haver um edema da via respiratória, principalmente da glote. Então, fecha a traqueia e o animal não consegue respirar. Não foi o caso do pirulito, né? Mas ele teve uma alergia razoável, tá? Então, nesse caso, ele recebeu antihistamínico e foi acompanhado, consequentemente não houve necessidade de uso de outros medicamentos, tá? Mas em algumas situações a gente associa com o uso de corticoides. Então, quais são os exemplos de antihistamínicos? A gente tem a difenidramina, que está no Benadryl, a clorfenidramina, que é o Polaramine, que é bem famoso, vocês já devem ter tomado, clemastina, hidroxizina, prometazina, dimenidrato e loratadina. Para quem já tomou o Polaramine e o Fenergan ou o Dramin, sabem que esses medicamentos dão sono, tá? Por que eles dão sono? Porque eles são altamente lipossolúveis e eles atravessam a barreira hematoencefálica. Então, eles têm uma ação central que leva a uma interferência naquele equilíbrio de sono e vigília e acaba causando sedação nesse paciente. Como vocês podem ver, a prometazina e o dimenidrato, eles são medicamentos que a gente usa para enjoo, tá? Mas, em algumas situações, vocês já podem ter visto usar o Fenergan como antihistamínico, pensando na alergia, tá? Não tem problema nenhum, ele pode ser usado também, mas o efeito dele mais potente vai ser esse efeito mais antiemético, anticinetose, tá? Quando a gente fala em loratadina, ele também é um antihistamínico, mas para quem já tomou, ao contrário do Polaramine e do Fenergan, ele dá muito menos sono, quase nada de sono. Por quê? Porque ele tem muita dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica, tá? Então ele não tem esse efeito central tão proeminente quanto os outros, por isso ele não causa sono no paciente, tá? Quais são os efeitos colaterais? Sonolência, então, como eu falei, por depressão do sistema nervoso central, com exceção da loratadina, porque ela não tem essa capacidade, tá, tão intensa, e redução dos reflexos e potencial teratogênico. Redução dos reflexos por conta da sonolência, da sedação que ele causa, e o potencial teratogênico está relacionado com a capacidade dele interferir no desenvolvimento embrionário, tá? Então, a gente tem que evitar usar esses medicamentos em paciente gestante. Quando a gente fala em antagonista H2, seletivo de H2, eles são usados para tratar o enjoo, a náusea, né, a gastrite e úlceras. Por quê? Porque esses medicamentos, lembra, o H2 está relacionado com a secreção de liberação de íons de hidrogênio, né? Então, nesse caso, vai inibir a secreção gástrica, vai diminuir a acidez. Não que vai parar de ter secreção gástrica, mas vai reduzir a acidez.
tá? E essa redução de acidez auxilia em reduzir a cinetose, em reduzir esse enjoo, essa náusea que afecções, danos gástricos podem causar também, tá? Então, esses antagonistas H2 a gente usa principalmente para proteger a mucosa gástrica, tá? Os mais comuns, mais famosos, são a cimetidina e a ranitidina, tá? Então, eles vão interferir como eles causam essa alteração do pH gástrico, eles vão interferir na absorção de medicamentos que dependem do pH ácido do estômago para serem absorvidos. Então, quando a gente vai administrar, a gente precisa pensar nisso, tá? Tem que ser levado em consideração. E alguns efeitos colaterais que podem acontecer são diarreia, constipação e prurido, mas não é muito comum da gente ver. Vamos então para a serotonina. A serotonina, pessoal, ele é um neurotransmissor, ele está envolvido principalmente com o sistema límbico, que é aquele relacionado com as emoções, tá? Então, ela está relacionada com interferência em medo, ansiedade, humor, sono, tá? Ela que vai interferir nesses sinais que a gente pode desenvolver e os animais também. Mas ela também está relacionada com a musculatura lisa intestinal e cardiovascular, ela tem interferência nesses sistemas, ela aumenta a agregação plaquetária por si só, e ela é um neurotransmissor inibitório, tá? Então, ela inibe a saciedade, beleza? Ela faz com que a gente não sinta a sensação de saciedade. E o receptor são 13 e eles são denominados 5-HT. Então, 5-HT 1, 2 e assim por diante, tá? Nesse caso, a gente também só quer o antagonismo, tá? O antagonismo serotoninérgico. Nesse caso, é a ondansetrona, que atua especificamente no receptor 5-HT3, tá? Que vai auxiliar no controle da êmese. Então, aquele paciente que vomita demais, a gente pode associar a ondansetrona, tá? O Vonal, que é o mais famoso, para controlar. Ele é muito utilizado em pacientes com quimioterapia, principalmente humanos, que são aqueles que têm mais sinais de náusea, tá? Beleza, vamos falar agora das angiotensinas. As angiotensinas, elas estão envolvidas com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que é esse sistema? Toda vez em que há uma baixa volemia que leva a uma hipotensão do meu paciente, o aparelho justaglomerular reconhece essa redução de volume, essa hipotensão, e libera a renina, que vai fazer o quê? Vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 sobre a ação da enzima conversora de angiotensina, que a converte em angiotensina 2. A angiotensina 2 causa efeito vasoconstritor e também estimula a adrenal a liberar a aldosterona, que é o mineralocorticoide responsável por fazer com que o rim retenha sódio, elimine potássio e, por conseguinte, retenha mais líquido, tá? Com o intuito de aumentar a volemia. As angiotensinas possuem efeitos farmacológicos bem importantes, tá? Então, é por isso que é importante a gente saber como ela funciona. Então, ela vai auxiliar a regular a pressão arterial e o equilíbrio hidroeletrolítico, tanto de água e de eletrólitos no organismo. Vai auxiliar controlando também vasoconstrição de acordo com as necessidades do organismo. Vai estimular o sistema nervoso central. Então, essa vasoconstrição também é oriunda desse estímulo ao sistema nervoso simpático, tá? E, além disso, ela também vai estimular a síntese e secreção da aldosterona, que é o mineralocorticoide, que vai auxiliar nesse controle, e vai aumentar a sede. Então, eu vou fazer com que o organismo retenha sódio, elimine potássio, retenha líquido, e eu vou fazer com que o paciente tenha, com que a pessoa ou o animal tenha mais estímulo à sede. Então, para que a gente usa os nossos conhecimentos sobre a angiotensina? A gente usa com o intuito de inibi-la, tá? Então, os medicamentos vão inibir não a angiotensina, mas a enzima que é a que converte a 1 na 2, que é a ativa de fato, tá? Então, os inibidores da ECA são usados para tratar a insuficiência cardíaca congestiva, tá? Que a gente vai ver isso lá na terapêutica e depois mais aprofundadamente na clínica médica, tá? Vai fazer o quê? Vai diminuir a retenção de sódio e de água, vai diminuir a pressão arterial e vai inibir o sistema nervoso simpático. Então, consequentemente, eu vou fazer com que haja uma redução da pressão arterial e uma redução do estímulo ao coração, tá? Que na insuficiência cardíaca congestiva isso é extremamente importante. E os medicamentos são o enalapril e o benazepril, os mais famosos, tá? Maravilha. Então, essas foram as angiotensinas.
Quando a gente fala em eicosanoides, o que a gente está falando são sobre as prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. Esses princípios são provenientes do metabolismo do ácido araquidônico, que é estimulado a ser metabolizado quando há algum tipo de estímulo, algum tipo de interferência na membrana do organismo, tá? Na membrana celular. Esses estímulos podem ser fisiológicos, patológicos ou farmacológicos e vão fazer com que a fosfolipase A2 faça a produção do ácido araquidônico, tá? Então aqui, ó, quando eu tenho qualquer tipo de estímulo aqui na membrana, o que vai acontecer? A fosfolipase A2 vai ser estimulada e vai produzir o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai sofrer a ação de ciclooxigenases e lipooxigenases e vai produzir as prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, que têm funções diversas no organismo, tá? Então, por exemplo, a PGF2-alfa, a prostaglandina F2-alfa, ela está responsável com a luteólise e a contração uterina, tá? Então, os princípios baseados nela, a gente vai utilizar voltado à reprodução dos animais. A PGI-2 aumenta a secreção de muco, reduz a secreção ácida e inibe a agregação plaquetária. Então, são pontos importantes envolvidos com o estômago e agregação plaquetária, tá? O tromboxano, vasoconstrição e agregação plaquetária. A E2, perfusão renal, broncodilatação, vasodilatação, hiperalgesia, tá? Então, estava envolvida, além da inflamação, com a dor, que é um ponto bem importante. E os leucotrienos também envolvidos com vasoconstrição, broncoconstrição, quimiotaxia de células de defesa, aumenta a permeabilidade vascular. Então, todos eles estão envolvidos de uma maneira ou outra com a inflamação, com exceção do PGF2-alfa, tá? Um ponto importante aqui de alertar, né? A agregação plaquetária também é muito importante, porque através dela, através do estímulo dela, a gente vai ter a formação de trombos que podem levar o paciente a óbito. Então, vamos falar da prostaglandina, PGF2, tá? A PGF2 especificamente, a gente tem análogos sintéticos a ela, que vão ser utilizados, como eu falei para vocês, na reprodução, tá? Então, tanto para sincronizar cio, quanto para tratamento de infecção uterina, quanto para indução de aborto e de parto, tá? Então, essas são as mais famosas, né? Os nomes mais famosos são o Ciozin, acho que é o mais famoso, e o Sincrocil, tá? Que é o cloprostenol, que vocês vão ver mais profundamente lá na disciplina de reprodução. Beleza, pessoal? Então a gente para por aqui, dá um intervalinho aí, que daqui a pouco a gente continua falando dos eicosanoides, beleza? Até mais!